Namaste Grosaya Paramananda Vidasi Prabhupada Pramodaya Siddhanta Nashi. Mais um domingo de manhã de Harikatha. Vamos continuar com a leitura do Histórias da Índia, de Mestre para Discípulo, Prema Pradipa, de Srila Bhaktivinoda Thakura, hoje com o capítulo 5. Namo Bhaktivinodaya Sachitananda Namine Shakti Swarupaya Swarupa Nuga Bharayate. De acordo com o pensamento ocidental moderno, os Vaishnavas são libertinos e Bhakti é apenas licenciosidade. Naren e Ananda Babu estavam deitados juntos, mas por um bom tempo foram incapazes de dormir devido a inúmeros pensamentos. Naren Babu disse: Ananda Babu, o que você acha? Por um longo tempo achei que o Vaishnavismo era uma coisa deplorável. Alguns licenciosos fizeram Krishna, o maior dos licenciosos, virar Deus. Num destes dias, o reverendo Charti deu uma longa e cativante palestra sobre esse assunto. Nosso Acharya mesmo nos alertou inúmeras vezes sobre Krishna. Um dia, ele disse que os Vaishnavas falam coisas elevadas sobre o serviço devocional, mas que, na verdade, eles consideram os relacionamentos luxuriosos entre homens e mulheres como sendo Bhakti. Ele não acha que exista uma propensão natural que é conhecida como Bhakti, mas, vendo a atividade devocional dos Vaishnavas e ouvindo as suas instruções tão pungentes e tão profundas, não consigo mais deixar de respeitá-los. O que você diz? Por isso é importante a associação com o devoto, né? Erradica todas as dúvidas. Ananda Babu disse: não sei, por alguma razão agora eu tenho uma fé especial neles. Pandita Babaji é uma pessoa tão santa. Só por vê-lo, já sentimos despertar nossa devoção a Deus. Suas instruções são como néctar. Sua humildade é exemplar. Seu conhecimento é insondável. Veja Yogi Babaji, ele é um erudito, perito nos Yoga Shastras, e ainda assim tem muito o que aprender com o Pandita Babaji. A dúvida de Naren Babu relativa à adoração da deidade, como idolatria, e sua especulação sobre esse assunto. Naren Babu disse: notei um ponto maravilhoso na palestra de Pandita Babaji. A deidade adorada pelos Vaishnavas não é um ídolo separado do Senhor, mas é apenas uma representação que invoca a devoção ao Senhor. Mas minha dúvida é: será que a divindade pode ser observada nesta forma simbólica? O Senhor é o todo-penetrante, a pessoa onipresente. Se o colocarmos numa forma limitada, suas glórias não são minimizadas por sujeitá-lo a um lugar e tempo em particular. Além disso,
é um sinal de inteligência imaginar uma coisa na outra? A concepção mais refinada de Ananda Babu sobre a adoração da deidade. Ananda Babu compreendeu um pouco mais e disse: Naren, Babu, não desejo mais ter estas dúvidas. O Senhor Supremo é aquela pessoa que não tem uma segunda. Ninguém é igual ou superior a ele. Tudo é controlado por ele. Nada pode despertar inveja nele. Qualquer atividade que alguém faça para alcançar a devoção por ele, ele recompensa de acordo com a firmeza de determinação do coração da pessoa. E, particularmente, todas as verdades sem forma têm alguma representação. Apesar da representação ser diferente do objeto representado, ainda assim, ela simboliza o humor daquele objeto. Assim como o relógio representa o tempo, que não tem forma, as escrituras representam o conhecimento sutil e os quadros representam atos de misericórdia. Da mesma maneira, não há dúvida sobre o benefício obtido pela forma da deidade na execução do serviço devocional. Não creio que a adoração à deidade possa ser classificada como idolatria. Ou seja, a deidade pode ser especialmente adorada se a considerarmos como uma representação do Supremo. Se cuidamos do relógio e do livro, o que há de errado na adoração da deidade que invoca os sentimentos devocionais? Bom exemplo, né? O Senhor sabe que tais atividades são dirigidas a Ele, e o resultado é que Ele certamente ficará satisfeito. Babaji garante que eles irão discutir a adoração ao ídolo mais tarde e os aconselha a ir dormir. Naren Babu e Ananda Babu pensavam que Yogi Babaji e Malik Mahashaya estavam dormindo. E foi por isso que discutiam estes assuntos abertamente. Mas Yogi Babaji não estava dormindo e depois de ouvir o que eles comentavam, gesticulou e disse: já é tarde demais, já é tarde da noite, vão dormir. Amanhã discutiremos todos esses assuntos. Naren e Ananda Babu agora já tinham um pouco mais de fé. Aceitando a misericórdia de Babaji, respeitosamente disseram: Babaji, também nos abrigamos aos teus pés de lótus, aos teus pés, como Malik Mahashaya. Oramos pela tua misericórdia. Babaji disse: amanhã tentarei explicar. Em pouco tempo, todos estavam dormindo. Vendo-os dormir, Babaji começou com práticas de yoga que eles foram incapazes de ver. Yogi Babaji explica Raja Yoga, os 8 processos de Raja Yoga. Levantando de manhã bem cedo, eles começaram a realizar suas atividades matinais e foram sentar na base do Panchavati. Malik Mahashaya perguntou sobre Raja Yoga e Babaji começou a explicar. Samadhi é o principal processo de Raja Yoga. Para poder alcançar o Samadhi, primeiro praticamos Yama, depois Niyama, depois Asana, depois Pranayama, depois Pratyahara, depois Dhyana e por fim Dharana, que vai culminar em Samadhi, são os 8. Devemos praticar estes processos. No entanto, se o sadhaka tiver um bom caráter religioso e puro, ele não começa praticando asana.
Aliás, ele então começa. Ele começa praticando asana. Se ele tiver um caráter duvidoso, ou se tiver hábitos impuros, como os dos milechas, deve começar primeiro praticando Jama e Niyama. A filosofia de Patanjali é o Shastra para o sistema de Yoga. Vou explicar Raja Yoga baseado nas declarações de Patanjali. Ele diz. Aí ele começa com as citações das declarações de Patanjali. Jama Niyama Pranayama Pratyahara Dharana Jana Samadhayo Astavangani. Declaração 2:29, Patanjali. Primeiro Jama, depois Niyama, primeiro Jama, segundo Niyama, terceiro Asana, quarto Pranayama, quinto Pratyahara, sexto Dharana, sétimo Dhyana e oitavo Samadhi. Estes são os 8 processos de Raja Yoga. Primeiro, Jama. São 5 tipos, como não violência e veracidade. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, Jama. Patanjali 2:30. A. Ahimsa, não violência. B. Satya, veracidade. C. Asteya, evitar roubar. D. Brahmacharya, celibato. E. A Parigraha, acabar com o sentimento de posse. Estes são os Jamas. Aqueles que são violentos devem ter o cuidado de eliminar a violência. A. Desejo de matar outras entidades vivas é chamado Hinsa. Os Javanas, bem como os arianos que estão influenciados pela Tamaguna ou pela Raja Guna, devem praticar a Hinsa antes de tomarem instruções de yoga. Para a gente ver o quanto é difícil realmente acreditar que tem alguém fazendo yoga hoje em dia nessas academias da vida, né? B. Os mentirosos devem praticar o falar a verdade, que é Satya, né? Veracidade. Depois, C. Os que furtam os bens dos outros devem praticar Asteya, que Asteya é evitar de roubar, né? Depois, D. Os que são apegados às atividades sexuais devem refrear este hábito. A Brahmacharya. E. Os que desejam os bens alheios devem subjugar este desejo. A Parigraha. E Niyama, o segundo, ele explicou Jama, agora está explicando Niyama. Niyama são 5 tipos, como limpeza e satisfação. Então, Patanjali declara, né? 2:32. Shocha santosha tapaha swadhyaye swara prinidhanani dhyamaha. Shocha, limpeza, santosha, satisfação, tapa, austeridade, swadhyaya, estudo védico, e Ishvara Pranidhana, meditação no Senhor Supremo. São os 5 niyamas. O corpo deve ser mantido limpo, aprender a manter a mente satisfeita, aprender a tolerar todos os tipos de dificuldades,
Se alguém cometeu muitos pecados, deve aprender a se arrepender deles. Devemos adquirir conhecimento estudando a literatura védica. Devemos aprender a voltar nossa mente ao Senhor. Então aí foi Niyama. Agora vamos ouvir o Babaji explicar asana. 3. Asana. 32 tipos de asanas. Padmasana e Swastikasana. Tatra Stira Sukhamasana. Declaração de Patanjali 2.46. Todos os asanas que mencionei anteriormente na descrição de Hatha Yoga também são aceitos na Raja Yoga. Padmasana e Swastikasana são famosos em Raja Yoga. Por exemplo, Padmasana é descrito da seguinte forma: Uru pari vinasya samyakpada leubhe angusto chanivadiniyat hasabhyam vyutkramatatra. Colocando as solas dos pés sobre as coxas e segurando os dedões dos pés com as mãos, isso é chamado de Padmasana. E Swastikasana é descrito com estas palavras: Januvorontare yogi kritva padata leube rijukaya samasinaha swastikam tat prachakshayate. Colocando as solas dos pés entre os joelhos e as coxas e sentando com a coluna reta, é chamado Swastikasana. 4. Pranayama. A perfeição do Rechaka, Puraka e Kumbhaka. Tasmin Sati Swasha Praswa Sayorgati Vichedha Pranayamaha. Patanjali, a declaração de Patanjali 2.49. Depois de ficar perito em asanas, deve ser praticado pranayama na forma de movimentar e parar o ar que entra e o ar que sai. Quando o ar é exalado pelas narinas, isso é chamado puraka ou prashwasa. Quando o ar é retido, isso é chamado kumbhaka. Por rechaka, puraka e kumbhaka, a pessoa fica perfeita em pranayama. A arte de respirar. As pessoas que se aperfeiçoaram em jama e niyama e ficaram peritas em asanas, devem praticar pranayama. 3 regras na prática de pranayama. A. Relativa ao lugar. B. Relativa ao tempo. E C. Relativa ao número. Satu. Bahyam vyantara stamba vriti deshakala sankhya viparidrishto dirgha sukshma. Declaração de Patanjali 2.50. Na prática de pranayama, enquanto inalando, exalando e retendo o ar, há 5 regras relativas ao lugar, tempo e número. Vejam só como é difícil praticar Hatha Yoga, gente. Não é assim que nem muitos pensam, não. A. As regras relativas ao lugar são as seguintes. O sadhaka, o executor, né, deve ir para um lugar sagrado, nivelado e sem perturbações, onde o corpo, a mente e a inteligência devem permanecer fixas. Sentado sobre grama cuxa e coberto com uma pele de veado,
e roupas leves, o sadhaka deve praticar pranayama. Nas redondezas deve haver um reservatório de água transparente. O quarto deve ser limpo e o ar saudável. Comidas leves que satisfaçam ao sadhaka devem estar facilmente disponíveis nas proximidades. Não deve haver perturbação por serpentes, animais e mosquitos. O local não deve ficar muito distante da terra natal do praticante, mas não pode ser a própria moradia. B. As regras relativas ao tempo são as seguintes. A melhor época para se praticar pranayama é no começo ou no fim do inverno. O pranayama pode ser bem praticado pela manhã ou pelo meio-dia, ou ao meio-dia, à tarde e tarde da noite. Pranayama deve ser praticado com o estômago vazio ou logo depois de comer. O sadhaka deve comer comidas leves. Os intoxicantes, a carne e o peixe são proibidos. Comidas azedas, secas, salgadas e picantes também são proibidas. Comidas discretamente doces e gordurosas, especialmente arroz doce, devem ser consumidas periodicamente. Atividades irregulares, como banho de manhã muito cedo e comer à noite, devem ser proibidas. C. As regras relativas ao número são as seguintes. Quando estiver sentada, a pessoa deve cantar o Bidya Mantra 16 vezes enquanto inala pelos nervos Ida ou Chandra. Deve-se reter o A enquanto se canta 64 vezes o mantra. Então o ar deve ser exalado enquanto se canta 32 vezes o mantra. Depois disso, a pessoa deve inalar pela narina chamada Surya ou Pingala, enquanto canta 16 vezes, retendo o ar, enquanto canta 64 vezes e exalando, enquanto canta 32 vezes. E, novamente, deve inalar através de Ida e, depois de reter o ar, exalar por Pingala, enquanto canta como antes. Por fazer isso 3 vezes, um mantra ou um matra, aliás, ou unidade de pranayama, está completa. A narina esquerda é chamada Ida ou Chandra, e a direita é chamada Pingala ou Surya. A cavidade de retenção é chamada Sushumna. De acordo com outras opiniões, Rechaka é feito primeiro. Em todo caso, o resultado é o mesmo. Através da purificação dos nervos por matra, é realizada a kumbhaka de pranayama. A dhamma matra é feita praticando pranayama de 1 a 12 matras. Se a pessoa puder fazer 16 matras, isso é o madhyama matra. E praticando 20 matras, completa-se o uttama matra. Os matras devem ser feitos 5 vezes, de manhã ao meio-dia, à tarde, logo ao escurecer e à meia-noite. Depois de 3 meses de prática, os nervos se purificam. Depois dos nervos estarem purificados, a 4ª parte de pranayama, a Kevala Kumbhaka, é completada. Patanjali declarou: Bahya Bhyantara Vishaya Chepi Chaturtaha. Declaração 2:51. Pranayama é feita sem Rechaka e Puraka no 4º Kumbhaka, chamado Kumbhaka Kevala. Se o Kumbhaka é bem feito,
obtém-se dois grandes frutos. Primeiro, a mente fica mais livre da cobertura exterior. Segundo, a mente se torna elegível para dharana, o próximo passo. Quinto, pratyahara. Swasya shaya samprayoge chitasya swarupanukara ividryanam pratyahara. Declaração de Patanjali 2,54. Quando os sentidos não estão completamente engajados em seus respectivos objetos dos sentidos e estão restringidos e apenas tocam superficialmente os objetos dos sentidos, isso é chamado pratyahara. Tirar os sentidos dos objetos dos sentidos. Parar de consumir, né? Parar o gozo dos sentidos. Quando praticamos para gradualmente irmos vendo internamente, isso é chamado pratyahara dos olhos. Similarmente, quando todos os sentidos estão retraídos, a mente gradualmente vai sendo controlada e o anseio pela gratificação dos sentidos vai diminuindo. Somente um sadhaka pode experimentar como isso ocorre. Eu obtive um benefício especial praticando esse sistema, falou Babaji. Então não é à toa que você fixa o olhar ou na ponta do nariz ou no umbigo. Quando praticamos para gradualmente irmos vendo internamente, isso é chamado pratyahara dos olhos. Essa fixação faz você parar de ver, né? Dharana 6. Deshabandas chitasya dharana. Declaração de Patanjali 3.1. Quando a mente está fixa em algum local, como o umbigo ou o nariz, isso é chamado dharana. O resultado final de dharana é obtido com a ajuda de dhyana e o despertar do samadhi. Mas durante a prática de dharana, muitos poderes são adquiridos. Creio que não é necessário mencioná-los aqui. Devemos saber que aqueles que estão procurando a verdade definitivamente não devem contemplar estes poderes. Apesar de muitos poderes surgirem enquanto se pratica dharana, os Vaishnavas não os aceitam. O que os filósofos yogis chamam de dharana são os chamados mudras em Hatha Yoga. 7º dhyana. Tatra pratyayika nata dhyana. Declaração de Patanjali 3.2. No local onde é executado dharana, a harmonia de dhyana é chamada dhyana. Por exemplo, quando dharana está fixada nos pés de lótus de Krishna, este estado harmonioso de conhecimento ou convicção é chamado charana dhyana, ou meditação nos pés de lótus do Senhor. Se dharana não está fixada, a dhyana imperturbável, isso é impossível. 8. Samadhi, o último estágio. Em Raja Yoga, podemos saborear prema quando praticamos Raja Yoga no estado de Samadhi. Tatevar tatman matra nirbasam swarupa shunyam iva samadhi. Declaração de Patanjali 3.3. Quando o objetivo alcançado por dharana permanece manifesto em dhyana, mas parece desprovido de identidade, este estado é chamado samadhi. Os impersonalistas que alcançam o samadhi não notam
uma característica chamada vichesha, ou variedade. Esse tipo de samadhi é obtido no estágio final de Hatha Yuga. No estado de samadhi de Raja Yuga, é realizada a verdade além da natureza material. Neste estágio, podemos saborear o amor desmotivado. Este assunto não pode ser descrito em palavras. Quando alcançamos samadhi, podemos compreender este estado. Alguma coisa além do que lhes instrui não pode ser expressa em palavras. O anseio de Malik Mahashaya em aprender Raja Yoga. Yogi Babaji falou até este ponto e então parou. Durante a explicação, Malik Mahashaya escreveu um pequeno resumo de cada tópico. Quando as instruções chegaram no Samadhi, ele caiu aos pés de Babaji e disse: Prabhu, seja bondoso com este teu servo e me ensine a praticar yoga. Entrego minha vida aos teus sagrados pés. Babaji levantou Malik Mahashaya e abraçou e disse: a prática de yoga é feita a sós. Você pode começar esta noite. Ficando satisfeito com a escolaridade e seriedade de Babaji, Naren e Ananda Babu humildemente prostraram suas cabeças a seus pés e ofereceram suas respeitosas reverências ao Babaji. Ananda e Naren Babu propõem tomar instruções com Babaji. Ananda Babu disse: Babaji Mahashaya, viemos como leões, agora viramos cães. Viemos pensando que os hindus tinham abandonado a vida social para a adoração de ídolos e para seguirem votos inúteis. Nós viemos para lhes oferecer a vida novamente com a nossa pregação do brahmoísmo. Pensávamos que os Vaishnavas eram incapazes de compreender a verdade absoluta e renunciavam ao mundo desnecessariamente e com outras intenções. Eles aceitavam a ordem de vida renunciada simplesmente como uma maneira de conquistar uma mulher. Nossa pregação dos ensinamentos iluminantes do brahmoísmo iria dissipar a escuridão dos corações dos Vaishnavas. Vínhamos ver teus pés de lótus por uns poucos dias, mas nossos equívocos se dissiparam por vermos teu comportamento, escolaridade e amor a Deus. O que mais podemos dizer? Estamos decididos a permanecer sob o abrigo de teus pés de lótus. Os Vaishnavas são impecáveis, mas, embaraçados com a adoração de ídolos, os Babus fazem perguntas a Babaji. Naren Babu ofereceu suas reverências aos pés de Babaji e disse humildemente: se o senhor tiver compaixão por nós, então, por favor, dissipe algumas dúvidas e nos livre desta aflição mental. Estou convencido que o Vaishnavismo é quase impecável. Tudo o que para nós parece ser um defeito, todo equívoco que surge, na verdade, não são equívocos, mas alguma espécie de tradição especial. As pessoas comuns ficam confundidas com essas tradições e tópicos desconhecidos. Mas não penso que um erudito exaltado como o Senhor iria praticar algum tipo de adoração ilusória. Babaji explica a ciência do Vaishnavismo. Haribo! Com um sorriso em sua face, Babaji disse: Babuji, você acaba de se aproximar da verdade. A ciência Vaishnava, na verdade, é a Parokshavada.
Tudo o que é visto ou ouvido não é necessariamente verdade. A ciência do Vaishnavismo é completamente transcendental. É por isso que todas as histórias, descrições e delineações sobre o Vaishnavismo estão relacionadas com o mundo espiritual. Nós costumamos chamar este mundo de Vaikunta. A maravilha e a variedade deste mundo não podem ser expressas em palavras e nem podem ser compreendidas pela mente. O motivo é que as palavras e a mente estão sempre atadas ao comportamento material. A natureza de Vaikunta é descrita e delineada no Vaishnavismo com o suporte das verdades similares e de seus respectivos temas no mundo material. O Vaishnavismo é examinado e escrutinado pelo Samadhi Supremo. Por isso que Prabhupada sempre falava, né? Bhakti já começa da plataforma de Samadhi, que é o que o yogi alcança lá no final. Então, muito importante isso. Temos que valorizar isso. O Vaishnavismo é examinado e escrutinado pelo Samadhi Supremo. E por isso que no Vaishnavismo as verdades mais impecáveis e confidenciais podem ser alcançadas, muito mais do que em religiões que surgem da especulação filosófica. Todas as religiões que estão baseadas na especulação são insignificantes e incompletas. Mas quando a meta da religião é encontrada através de Samadhi, aí você pode ter certeza que esta é a verdadeira religião da entidade viva, Sanatana Dharma. Na verdade, Prema é a vida do Vaishnavismo. O Prema nunca pode ser alcançado numa religião que segue o caminho da especulação. Mas, por muito boa fortuna, vocês foram atraídos pelo Prema Vaishnava. Hoje, depois de honrarmos a praçada, ouvirei suas dúvidas e irei esclarecê-las na medida em que for capaz. Babaji e os babos cantam e dançam diante da deidade. Nesse momento, uma concha soou, um búzio, na sala do templo. Babaji disse: "O puja terminou, vamos ter um darshana da deidade." Todos levantaram e foram ter o darshana da deidade com as mãos postas. Lágrimas de êxtase começaram a cair dos olhos de Babaji. Ele começou a dançar e a cantar a seguinte canção: Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana Chandra. Vendo a dança estática de Babaji, Malik Mahashaya também começou a dançar. Naren e Ananda Babu disseram: "Vamos dançar também. Aqui ninguém vai rir de nós. Se as nossas dúvidas forem dissipadas hoje, então não teremos mais vergonha de cantar Radha Krishna." Ao dizer isso, os dois começaram a bater palmas e a dançar com o Babaji. Então o Pujari trouxe Charanamrita e todos tomaram. Logo em seguida, o oferecimento da boga do meio-dia terminou. Então, Babaji e os 3 visitantes tomaram praçada com grande respeito. Shri Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Então, próximo domingo, veremos o capítulo 6. Srila Prabhupada Ki Jaya.
Shri Shri Hari Katha Ki Jaya.